quero agora que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Deus colocou esta palavra no meu coração no início da semana, quarta-feira. Eu quero compartilhar com você. Lucas, capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, 41. E você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, ou a sua Bíblia ligada. Tem gente que liga a Bíblia, né, nos seus aparelhos, tem uns que vão usar a Bíblia de papel, então permaneça com ela aberta ou ligada, que nós vamos ler muito a Bíblia nesta manhã. E o tema da nossa ministração nesta manhã é compreendendo ou discernindo o tempo em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo difícil que nós nunca passamos na nossa vida. E como discernir, como compreender esse tempo? É o que eu quero falar com você nesta manhã. Lucas 19, versículo 41 diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Que cidade? Jerusalém. E disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheira contra você, e rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Pai, mais uma vez eu te agradeço pela tua palavra. Eu louvo o Senhor por esta palavra que o Senhor, ó Deus, nos concedeu o privilégio de fazermos leitura. E agora, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha e abra o nosso entendimento, para que venhamos entender, para que possamos compreender a tua palavra, para que venhamos ter o discernimento, Deus, da tua palavra. Ah, Senhor, traz o discernimento, traz a compreensão, Pai, sobre cada vida que neste momento está me assistindo, Deus. Traz a compreensão, porque eu sei que cada um tem uma necessidade diferente, mas eu sei que o Senhor é um Deus que usa a tua palavra, e o Senhor usa a tua palavra para que de várias maneiras o Senhor alcance o coração de cada uma dessas pessoas. Por isso vem, ó Deus, e toca, meu Pai, e abre o entendimento dessa pessoa para que ela entenda a tua palavra, Pai. Venha tirar tudo aquilo que possa impedir, toda distração, tira, Pai, que ela venha estar agora focada na tua palavra, e que o Senhor Espírito Santo possa ir aonde ela está agora, e abra o entendimento dela, e faça de mim também, Deus, boca do Senhor sobre a vida dos teus filhos que estão me assistindo neste momento, porque eu reconheço, Deus, que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para eles. A tua palavra diz que homem algum tem alguma coisa, ou pode alguma coisa se do alto não lhe for concedido. Por isso me conceda a tua graça, Pai, para trazer a tua palavra e levar a tua palavra até os teus filhos, que eu seja boca do Senhor sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, o texto a qual nós lemos é um texto que me chamou muita atenção, e um texto muito propício para esses dias a quais nós estamos vivendo. E como nós aprendemos domingo passado, com Davi, na ministração que nós fizemos domingo passado, que Davi compreendeu a oportunidade que Deus estava lhe oferecendo. Davi viu naquele gigante, quando surgiu o gigante, o povo de Israel ficou com medo, os israelitas estavam temerosos, os israelitas entraram em pânicos, mas a Bíblia diz que Davi não. Davi, quando viu e olhou para aquele gigante, Davi viu uma oportunidade. E nós temos que olhar para a situação a qual nós estamos vivendo e ver nela também uma oportunidade. Davi, quando olhou para aquele gigante, ele viu uma oportunidade. Qual a oportunidade que Davi viu? Davi viu a oportunidade de mostrar para os seus irmãos israelitas
a confiar em Deus, a descansar em Deus. Davi usou aquela oportunidade para ensinar para os seus irmãos israelitas que a confiança deles não deveriam estar em espadas, não, em equipamentos de guerras, não, mas a esperança deles e a confiança deles deveriam estar em Deus. E nós temos que usar desses dias, pegar essa oportunidade para levar para as pessoas também, que elas têm que estar crendo, e a sua esperança, a sua fé, a sua confiança tem que estar em Deus, porque somente Deus pode cuidar das nossas vidas. Assim, nós também devemos estar atentos e perceber essa grande oportunidade, meus irmãos, oportunidade que Deus está nos dando nesses dias, oportunidade de crescermos espiritualmente, oportunidade de levarmos as boas novas até as pessoas. Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas te procurou e te falou essa semana que estão sem paz, que estão sem alegria, que estão sem esperança? Então aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade para levar Jesus, para levar as boas novas até essas pessoas. É uma oportunidade que Deus está nos concedendo, uma oportunidade também de crescermos espiritualmente. Eu nunca vi um tempo em que as pessoas buscassem tanto a Deus como estão buscando. Sempre tem chegado nos grupos de WhatsApp, pessoas orando às 3 horas da manhã, à meia-noite, às 10 horas da noite, pessoas orando durante o dia, pessoas orando a cada 3 horas. Eu nunca vi um mover tão grande, porque essas pessoas estão vendo, e Deus deu a oportunidade para que você viesse buscar e crescer espiritualmente. Deus está nos dando essa oportunidade, e nós temos que valorizar. Deus está te dando a oportunidade, sabe qual a oportunidade? De você valorizar a sua família. Quantos não tinham tempo para a família porque o trabalho não deixava? Mas agora você tem tempo, agora você tem que ficar em casa, e você então tem um tempo de valorizar a sua família. E como Deus valoriza as famílias, sabia disso? Como Deus gosta que as famílias vivam em união, que as famílias tenham um tempo para estarem juntos, para em comunhão desfrutar de tudo aquilo que Deus está proporcionando. Mas quantas famílias não tinham este privilégio? Quantas famílias não desfrutavam, quero dizer, desse privilégio, porque se envolviam tanto no ativismo do dia a dia e se esqueciam de estarem juntos em família? Mas a Bíblia diz que quando Jesus realizou um milagre num homem no Gadareno, um homem que estava cheio de demônios, e quando Jesus expulsou aqueles demônios, aquele homem, como um sinal de gratidão, ele disse para Jesus que iria seguir Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus disse para ele: você não vai me seguir. Você vai encontrar essa história em Marcos 5, capítulo 5, versículo 18 e 19. E Jesus, o que Jesus disse para ele? Vai para a sua família. Vai para a sua família. O mais importante daquele homem não era estar com Jesus. O mais importante daquele homem naquele momento era estar com a sua família. E essa é uma oportunidade que você tem para estar com a sua família, para desfrutar da presença da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais, dos seus filhos, para você conversar coisas que talvez você não tenha tido tempo de diálogo em família. Agora é tempo de você ter um diálogo com a sua família. Então é uma oportunidade. Outra oportunidade, sabe, é uma oportunidade de valorizar o ir à igreja, o estar na igreja. Quantas pessoas por qualquer motivo faltavam do culto, mas as pessoas agora nos ligam: pastor, que o dia que o culto vai voltar, eu estou com saudade dos cultos. Mas quando nós tínhamos essas oportunidades, as pessoas não valorizavam. Mas agora você tem a oportunidade de, quando terminar tudo isso, o valorizar, o ir à igreja, o estar à igreja, o estar em comunhão, o estar na célula. Quantas pessoas têm saudade da célula, mas não podem estar juntos? Mas eu quero dizer que quando tudo isso acabar, você vai ter a oportunidade. Então é tempo de nós entendermos a valorizar aquilo que Deus está nos concedendo, a oportunidade. Estamos vivendo dias em que nós precisamos mais do que nunca compreender o que está acontecendo, buscar em Deus o discernimento do que está acontecendo. Muitas perguntas no ar e sem resposta, mas somente Deus pode conceder a você a resposta que você precisa. Eu não sei quais são os seus questionamentos,
Mas a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E você que está me assistindo, quais os questionamentos que você tem? Eu quero te dizer, eu não tenho resposta para eles, mas Deus tem resposta para cada questionamento que você está fazendo. Simplesmente busque a Ele, simplesmente ore e apresente a Ele, e Ele vai responder você. Precisamos ficar atentos a tudo o que está nos acontecendo, para que depois de passar tudo isso, possamos ter tirado uma lição para as nossas vidas, possamos ter obtido uma aprendizagem de tudo aquilo que nós passamos, porque senão será em vão nós termos passado por tudo isso, por ter enfrentado tudo isso, tantos obstáculos, tantos desafios, sem tirarmos uma lição para a nossa vida. Assim que terminar tudo isso, meu irmão, você precisa entender que em tudo isso que você passou, nesses dias que você passou, você tem que ter tirado uma aprendizagem para a sua vida, para colocar na sua vida pelo resto da vida. Aprendizagem de quê, pastor? Aprendizagem de valorizar a família, de o estar na igreja, de o permanecer na igreja, de congregar, valorizar a sua vida, a busca espiritual e tantas coisas que nós precisamos aprender a valorizar. Mas eu quero nesta manhã meditar e analisar com você o texto a qual nós lemos. No início, o texto a qual nós lemos, há algo que nos chama a atenção. O texto diz que quando se aproximou, Lucas 19:41, quando Jesus se aproximou e viu a cidade, que é Jerusalém, Jesus chorou. Interessante que o texto faz questão de dizer, e quando nós olhamos para o contexto dessa história, nós vamos ver que Jesus estava prestes a ser crucificado, estava próximo, porque esse texto nos conta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus montou em um burrinho e começou a entrar em Jerusalém, e a Bíblia diz que as pessoas lançavam seus mantos, e Jesus ia passando por cima. Mas quando Jesus avistou Jerusalém, era para Jesus estar alegre, porque as pessoas estavam festejando a sua chegada, as pessoas estavam comemorando e dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Jesus viu Jerusalém, ele chorou. E quando nós analisamos e perguntamos por que Jesus chorou, nós vamos aprender isso nesta manhã. O porquê, o que levou Jesus a chorar quando ele viu Jerusalém? Porque era motivo de festa, as pessoas estavam festejando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver 3 momentos que a Bíblia registra que Jesus chorou. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diz assim: durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com o quê? Com lágrimas. Então Jesus chorou. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Primeiro texto diz então que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas. Então Jesus fazia as suas orações chorando, clamando. A quem? Aquele que podia o salvar da morte, que era Deus. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então Jesus, ele fazia orações com lágrimas. Então Jesus chorava quando estava orando, buscando a Deus. Agora João, capítulo de número 11, versículo 35. João 11, 35 diz: Jesus chorou quando o seu amigo Lázaro havia falecido, e ele ficou sabendo, a Bíblia diz que Jesus chorou. Então Jesus chorou quando viu Jerusalém, Jesus chorava quando ia para a oração, quando estava orando, e Jesus chorou quando o seu amigo Lázaro havia falecido. Por que Jesus chorou ao avistar Jerusalém? Como eu disse, talvez é uma pergunta que você tenha feito quando você leu esse texto, ou hoje você está a primeira vez deparando com este texto. Mas o porquê, o que levou Jesus a chorar? E a resposta a essa pergunta, a essa indagação: por que Jesus chorou ao ver Jerusalém? Primeiro, por que Jesus chorou? Há 2 situações. A primeira situação, por que ele chorou?
ele não estava. A Bíblia diz que eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Olha, se você compreendesse nesse dia, era para Jesus estar alegre, porque as pessoas estavam comemorando a sua chegada a Jerusalém. Ele estava montado em um burrinho, as pessoas lançavam seus mantos e Jesus passava, e as pessoas comemoravam, cantavam, diziam frases que exaltavam o nome dele, mas em vez dele se alegrar, ele chorou. Sabe por quê? Porque as pessoas não estavam compreendendo, as pessoas não estavam tendo discernimento do que estava acontecendo naquele dia. Então o primeiro motivo é que as pessoas estavam ali alegres, mas elas estavam fazendo simplesmente por fazer, elas não conseguiam compreender o que estava acontecendo. E em segundo lugar, eles não estavam reconhecendo a oportunidade que Deus estava lhe concedendo. Olha a parte final do versículo 3, desculpa, meus irmãos, olha ao final da parte do versículo 44, a parte final do versículo 44 diz assim: porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então Jesus chorou porque aquelas pessoas não reconheceram a oportunidade que Deus estava concedendo a elas. A oportunidade, pastor, mas que oportunidade? É uma oportunidade linda. Jesus chorou porque aquela geração não estava perdendo uma grande oportunidade, porque não reconheceram, e por não reconhecer, eles estavam perdendo uma oportunidade. Será que você está perdendo a oportunidade que você está tendo esses dias? A oportunidade de estar com a família, valorizar a família. Será que você está perdendo a oportunidade de buscar e ter um crescimento espiritual, ler a Bíblia? Será que você está perdendo a oportunidade de viver em comunhão com a sua família? Quantas oportunidades você tem nesses dias e você está perdendo? Oportunidade de levar as boas novas para as pessoas, de levar palavras de vida, de esperança, palavra que venha aumentar a autoestima dessas pessoas que têm te mandado mensagem, que têm ligado. Olha a oportunidade que aquelas pessoas perderam. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 e 12. Olha a oportunidade. E por que Jesus chorou? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe por que Jesus chorou? Aquelas pessoas estavam fazendo festas, mas aquelas pessoas não compreenderam. Como o texto diz, aquele que é a palavra estava no mundo. Quem? Jesus. E o mundo foi feito por intermédio dele. Foi Jesus que criou esse mundo. A Bíblia diz, e o mundo foi feito por intermédio dele. Olha aí. Mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus havia vindo exclusivamente para os israelitas, para os judeus, mas eles não reconheceram a Jesus. Por isso Jesus chorou, por quê? Porque eles não compreenderam a oportunidade que Deus estava dando para eles, de enviar o Filho, Jesus, para salvar aquela humanidade. Jesus chorou, porque ele havia vindo para este mundo, para o seu povo, mas eles não quiseram, eles não souberam reconhecer. Eles não compreenderam aquele tempo, eles não tiveram discernimento, eles não aproveitaram a oportunidade que Deus estava dando a ele. E a pior coisa que tem é não ser reconhecido por quem você ama. A pior coisa que tem é você não ser reconhecido por aquela pessoa que você tem tanto carinho e estima. Deus amava tanto aquele povo, que Deus fez tantas coisas na vida daquele povo, e aquele povo não entendeu e não reconheceu o tempo da visitação do Senhor. Por isso Jesus chorou, por isso Jesus derramou as suas lágrimas, porque eles não entenderam. E com tudo isso que está nos acontecendo no mundo, através desse vírus, o Covid-19, com essa situação que está nos afetando
tantas pessoas estão sendo afetadas por essa situação, mas ao mesmo tempo, eu tenho que compreender com tudo isso, o que Deus está nos dando a oportunidade. Qual a oportunidade Deus está te dando com tudo isso? Qual a oportunidade Deus está te dando com tudo isso? Será que você está valorizando a oportunidade que você está tendo nesses dias? Muitas vezes, quando eu olho para tudo isso, talvez você pode falar, pastor, mas foi Deus que enviou isso? A Bíblia fala, em Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todos os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então eu não quero entrar nesse mérito hoje, mas outro dia nós vamos falar sobre isso, mas eu quero te dizer que tudo que acontece na terra, tudo que acontece na sua vida, tem que ter a permissão de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jó, para que o inimigo, o diabo, tocasse na vida de Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. Então tudo que o inimigo tem que fazer, Deus tem que permitir, senão ele não pode fazer absolutamente nada. E o texto nos diz que sabemos que Deus age em todas as coisas, então Deus está agindo nesses dias. Mas pastor, como? Sabe, a humanidade vive tanto no ativismo. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas você viu que o mundo está parado? O mundo parou? Nunca houve uma época como essa, em que o mundo inteiro tivesse parado. As nações pararam, o comércio parou, tudo parou. E é uma oportunidade que Deus está dando para que as pessoas venham buscar a Ele, para que as pessoas venham se render a Ele, para que as pessoas venham reconhecê-lo como Senhor, para que as pessoas que estão distantes de Deus possam retornar para Deus, possam voltar para Deus, possam estar novamente nos braços do Pai. Deus está com os braços abertos nesses dias, como sempre esteve, para receber as pessoas que estão voltando, que estão entendendo a oportunidade que Deus está dando. Filho, Deus está te dando uma oportunidade, não perca esta oportunidade que Deus te concede nesses dias, oportunidade de voltar para Deus. Em tudo isso que estamos passando, nós temos que aprender a ficar atentos, a ficarmos apercebidos daquilo que Deus está nos dando, essa oportunidade. Aquele povo de Israel, os judeus, não entenderam e não compreenderam aquela oportunidade, mas que Deus nos dê essa oportunidade. É tempo de nós buscarmos e estarmos cheios do Espírito Santo, para discernirmos o tempo em que estamos vivendo. Filho, se você até agora ainda não compreendeu tudo isso que está acontecendo, sabe como você vai compreender? Busque ao Senhor, encha-se do Espírito Santo. A Bíblia diz, não embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, encham do Espírito Santo. Aproveite esses dias para você buscar a presença do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, porque Ele habita em você, Ele habita em mim, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então se encha do Espírito Santo, para que quando acontecer todas as coisas, nós venhamos ter discernimento. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Lucas capítulo 12, versículos 54 e versículo 56. Lucas capítulo 12, versículos 54 e 56. Diz assim a Bíblia: dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Aí Jesus diz, hipócritas, vocês sabem interpretar ou discernir o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar ou discernir o tempo presente? Olha, as pessoas olham, como Jesus disse, vocês olham para o céu e dizem que vai chover e chove. Vocês olham nem para o vento sul, quando ele assopra e vocês dizem, vai fazer calor e faz. Mas vocês não sabem interpretar o tempo em que vocês estão vivendo. Vocês não sabem discernir o tempo em que vocês estão vivendo, porque eram pessoas insensíveis ao Espírito Santo, eram pessoas insensíveis ao que Deus estava fazendo. Meus irmãos, que esses dias nós viemos buscar ao Senhor,
para que nós não venhamos ser insensíveis ao que Deus está fazendo, para que quando você olhar para tudo isso que está acontecendo, você possa ver o agir de Deus para te conduzir, para te achegar mais perto dEle. É o que Deus quer de você, é o que Deus está pedindo para você: filho, chegue-se a mim. Então nós precisamos buscar a Deus. Deus nos deu discernimento para que eu possa entender e compreender o que está acontecendo. E quando nós olhamos para esta palavra, eu quero te perguntar: o que Jesus, hoje, ao olhar para você e agora, olhar para o seu coração, qual seria a reação de Jesus ao teu respeito? Será que Jesus estaria sorrindo, alegre? Ou será que Jesus estaria chorando, como ele chorou quando ele olhou para Jerusalém? Quando Jesus olha para você agora, filho, qual é a reação de Jesus? De alegria ou de tristeza? Pelas suas atitudes, pelas maneiras que você está agindo, pela interpretação que você está tendo de tudo isso. Qual é a reação de Jesus? Eu quero examinar com você alguns versículos que nos orientam, que nós devemos estar sempre atentos e vigilantes. Como é importante nós sabermos discernir o tempo a qual nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo de número 13, versículo 32 a 37, diz assim. Marcos capítulo 32. Capítulo 13, perdão. Marcos 13, versículo 32, diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Olha o que diz 33. Fiquem atentos e vigiem. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa encarregada de tarefa cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Versículo 35, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier, de repente, que não nos encontre dormindo, O que lhes digo a todos, vigiem. Então Jesus disse que um dia Ele iria nos buscar, mas para que nós venhamos subir com Ele, nós precisamos estar atentos. Nós não podemos dormir. Ele diz, não os encontre dormindo. E o que eu digo eu digo a todos, vigiem. Então nós precisamos ter o discernimento para poder entender o tempo a qual nós estamos vivendo. Tempo de buscar, tempo de vigiar, de entender, que venhamos estar sensíveis ao que Deus está fazendo sobre a face da terra. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, 2 e o versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente o que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Olha o versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, estejamos atentos. Meus irmãos, tudo isso está nos mostrando, isso nos pegou de surpresa. Tudo isso que está acontecendo pegou todo mundo de surpresa. E nós aprendemos com isso. Como isso nos pegou de surpresa, o dia do Senhor também vai pegar muitas pessoas de surpresa. Porque tem muitas pessoas brincando de ser cristão. E nós não podemos brincar de ser cristãos. Nós precisamos estar sensíveis. Nós precisamos buscar ao Senhor. Olha o que a Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 4, 7, olha o que a Bíblia diz. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos. Olha, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Olha, Pedro diz que o fim das coisas está próximo. E nós, portanto, temos que ser o quê? Criteriosos. Nós temos que ser criteriosos e devemos estar alertas. E como? Dedicando a oração. Quando nós dedicamos a oração, nós vamos ser pessoas criteriosas, vamos ser pessoas que venhamos estar em alertas. Devemos estar apercebidos, atentos, sensíveis a tudo o que está acontecendo no mundo físico e espiritual. E como seres humanos, muitas vezes, estamos tão distraídos com as coisas do dia a dia,
que não percebemos o tempo em que estamos vivendo. Não percebemos o tempo que estamos vivendo. Mas como se diz em uma linguagem moderna, temos que viver focados. Como, pastor? Hebreus 12, 2. A parte do versículo, a parte B diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós devemos viver focados. Mas quantas pessoas estavam focadas no trabalho? Estavam focadas em tantas coisas, menos focadas em Jesus. E esses dias, Deus tem nos dado a oportunidade de pararmos e pensarmos: em quem eu estou focado? Aonde eu tenho colocado os meus olhos? Jesus disse: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Será que nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus? Será que você está olhando para Jesus? Quantas pessoas deixam de fazer a vontade de Deus porque começam a olhar para as pessoas, o que as pessoas dizem? Não, filho, olhem para Cristo. Nós devemos olhar para Cristo, e esses dias tem nos mostrado, nós temos aprendido nesses dias, que nós devemos estar olhando para Jesus, somente para Jesus. Deus tem nos dado a oportunidade, e esta oportunidade é uma oportunidade de estarmos focados. Focados onde? Em Cristo, na sua palavra. Muitas pessoas estão em pânicos, porque, sabe, a sua paz depende das circunstâncias em que está vivendo, mas a nossa paz, ela está em Cristo. Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 14, versículo 27, diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Sabe, esses dias Deus tem nos dado a oportunidade de nós examinarmos a nós mesmos e ver: será que a paz que eu estou sentindo, ela depende das circunstâncias? Ou será que a paz que eu estou sentindo, ela está exclusivamente em Jesus? Independentemente do que está me acontecendo, independentemente do que me aconteça, eu estou em paz, o meu coração está em paz, nada rouba a minha paz, eu não tenho medo de nada. Assim, a nossa vida tem que estar. A nossa paz não precisa vir de coisas que nos acontecem no nosso dia a dia, do nosso trabalho, não. Mas a nossa paz, ela tem que estar e ela tem que vir de Cristo. Porque quando ela vem de Deus, nada, absolutamente nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Temos que ficar atentos e apercebidos. Porque, sabe, a história nos fala, em Lucas capítulo 2, versículo 43. A história nos fala que há um momento que os pais de Jesus, Maria e José, eles estavam tão distraídos que eles não perceberam que estavam caminhando sem Jesus. Eles não perceberam que estavam caminhando sem Jesus. Olha, o texto diz assim, segundo Lucas capítulo 2, versículo 43 e 46 diz: terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Olha, Maria e José estavam tão distraídos que eles não perceberam que estavam caminhando sem Jesus. Será que você também está como Maria e José, tão distraídos com as coisas do mundo, que não estão percebendo que estão caminhando sem Jesus? Mas esses dias Deus está te dando a oportunidade de você parar, sabe, de você parar, e você, como Maria e José, pararam e viram que Jesus não estava, então eles retornaram e buscaram Jesus. Deus está te dando a oportunidade. Mas como, pastor? Sabe, muitas pessoas que dizem estar com Jesus, mas nesses dias são pessoas que estão em pânico, são pessoas que não estão tendo paz, são pessoas que estão preocupadas. Isso nos mostra que nós estamos caminhando sem Jesus, porque quem tem Jesus, ele não se preocupa. Quem tem Jesus, ele não fica ansioso, sabe por quê? A Bíblia diz: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós sabemos que é Deus que cuida de nós, é Deus quem cuida de você, filho. Então muitas pessoas estão entendendo que estão caminhando sem Jesus, porque as distrações do dia a dia levaram elas, sem perceber, a se afastar de Cristo. Por isso, retorne para Jesus. Será que nós temos tido cuidado
de ficar atentos também a tudo que está acontecendo ao mundo espiritual, e não só ao mundo físico, para que Jesus não nos apanhe de surpresa. Eu quero analisar com você um exemplo bíblico de um homem que estava atento ao tempo de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 25 ao versículo 30. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era o quê? Justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Então ele estava o quê? Esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha a importância. Lembra que eu falei que nós devemos estar cheios do Espírito Santo? Olha aí. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha 27, movido pelo Espírito, foi ele não, mas ele estava cheio do Espírito, o Espírito moveu, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometestes agora, pode despedir em paz do teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que coisa linda. Quando nós começamos a refletir, quando Simeão, sabe, ele estava esperando o quê? Ele estava esperando a redenção, a consolação de Israel, mas era um homem cheio do Espírito, e um belo dia o Espírito o moveu para que ele pudesse ir ao templo, e quando ele chegou ao templo, quem que estava chegando ali? Maria e José, levando Jesus para o apresentar ao Senhor. E aquela criança, sabe, sem falar uma palavra, porque Jesus tinha 8 dias de vida, sem falar uma palavra, eles não falaram nada, sem falar uma palavra, aquela criança não falou nada, mas o Espírito estava sobre Simeão, e ele sentiu, e quando ele pegou aquela criança nos braços, a Bíblia diz, que ele então faz uma oração, ele diz: ó soberano, como prometestes, versículo 29, ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aquele homem teve o discernimento, por quê? Porque ele estava sensível, ele tinha sensibilidade a que Deus estava fazendo, e nós precisamos também, como ele, pedir que Deus nos dê essa sensibilidade para entendermos e compreendermos o agir de Deus sobre a face da terra. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida e você não está percebendo, mas Simeão percebeu, porque estava cheio do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que há um grupo de pessoas, Lucas capítulo de número 2, vai abrindo aí enquanto você vai abrindo, eu vou te falando o que nós vamos ver aí. Em Lucas capítulo 2, versículo 46, nós vamos ver que Simeão teve o contato com Jesus quando ele tinha 8 dias. Mas os doutores da lei tiveram contato com Jesus quando ele tinha 12 anos, e ele falava. E eles não entenderam, eles não perceberam que aquele era o Salvador. Mas Simeão, com Jesus, com 8 dias ele entendeu. E os doutores, Jesus com 12 anos, e com tanta sabedoria que lhes falava, eles não conseguiram entender. Olha, versículo Lucas 2, 46 e 47. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Jesus estava sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam Jesus, dos doutores, todos os que ouviam ficavam maravilhados. Ficavam o quê? Maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Eles ficaram maravilhados com as suas respostas e com o seu entendimento, mas não estavam sensíveis ao que Deus estava fazendo. Mesmo Jesus ali com 12 anos falando coisas maravilhosas para eles, com entendimento, respostas que eles não conseguiam entender como que uma criança de 12 anos poderia dar. Eles não entenderam que aquele ali era o Salvador do mundo, mas Simeão pegou aquela criança com 8 dias e teve o discernimento. Porque há uma diferença, os doutores tinham conhecimento da palavra, da lei, mas não tinham o Espírito Santo. Então as duas coisas têm que andar junto, o conhecimento da palavra,
mas também temos que estar cheios do Espírito Santo. Jesus mesmo disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. As duas coisas têm que andar junto, uma vida cheia do Espírito e uma vida de conhecimento da palavra. E os sacerdotes e os escribas, eles conheciam muito bem a palavra, sabe por quê? Porque quando Herodes procura saber, e ele quer saber aonde ia encontrar Jesus, porque estava falando que o rei dos judeus estava nascendo, e ele queria, porque estava preocupado com o seu reinado. Quem que ele procura? Olha a sua Bíblia, Mateus capítulo 2, versículo 3 e 6. Mateus capítulo 2, versículo 3 e 6. Diz assim: tendo ouvido isto, alarmou-se Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais, sacerdotes e escribas do povo, indagava deles, onde o Cristo deveria nascer? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: eu e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então aquele povo tinha um conhecimento da lei, sabia onde Jesus ia nascer tudo, mas não tinha o Espírito Santo. Faltava discernimento, faltava sensibilidade. E nós precisamos nesses dias buscar sensibilidade. Nós conhecemos a palavra, muitas pessoas conhecem a palavra, mas falta o quê? A sensibilidade, faltam ser cheios do Espírito Santo. E nesses dias tem nos mostrado e tem nos dado a oportunidade para buscarmos o Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo. Que não venha acontecer nada, nenhuma distração possa nos distrair, ao ponto que não percebamos a presença do Senhor em nosso meio. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 33. Lucas 21, 33 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha o versículo 34. Tenha cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então a Bíblia nos diz que nós não venhamos sobrecarregar o nosso coração, temos que ter cuidado com o nosso coração, para não sobrecarregar com os cuidados da vida, com a ansiedade da vida, para que aquele dia, que quando Jesus voltar, não venha nos pegar de surpresa, como esse dia do Covid-19 pegou todo mundo de surpresa. E o dia do Senhor também vai ser assim. O dia do Senhor vai pegar muitas pessoas de surpresas, mas que Deus nos dê a graça que nem eu e você viemos ser pegos de surpresas, que esse tempo a qual estamos vivendo agora, essa oportunidade que Deus está dando, sabe, quando eu olho para tudo que está acontecendo, eu vejo que Deus está pegando o seu povo e despertando: filho, acorda, eu estou voltando, busque a minha presença para que você não seja pego de surpresa, como o mundo está sendo pego de surpresa por esse vírus. Que você não venha ser pego de surpresa. Nós precisamos buscar ao Senhor. É tempo, sabe, de extrema importância a igreja saber qual o tempo de Deus para esta geração. Para sabermos o que fazer. O mundo caminha conforme o seu tempo. Se olharmos para isso, iremos ocupar nossa vida com valores errados. Mas olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Eu quero concluir nesta manhã, para você dizendo: Deus está nos concedendo uma oportunidade de mudança. Deus está nos concedendo uma oportunidade de mudança. Que não venhamos perder esta oportunidade. Que estejamos sempre atentos para fazer as mudanças que nós precisamos fazer em todas as áreas da nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, em nosso relacionamento com Deus. Quando entendemos o tempo, conforme o desejo de Deus, passamos a caminhar na realidade divina. Muitas coisas na nossa vida não dão certo, é porque estamos fora do tempo de Deus.
O tempo ele é vital para compreendermos o plano de Deus numa geração. Se conseguirmos entender o tempo, iremos caminhar conforme o plano de Deus. Lembra que o texto diz lá, quando Jesus chorou, se compreendesse nesse dia. Então nós precisamos compreender o tempo a qual nós estamos vivendo, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. E Deus está nos dando uma oportunidade, irmãos. Deus está nos dando uma oportunidade, sabe? Eu acho que Deus está nos treinando para o arrebatamento. Deus está nos treinando para o arrebatamento com tudo isso que está acontecendo. Deus está nos treinando e que nós devemos estar atentos a tudo isso que está acontecendo. Eu quero convidar você, nesta manhã, eu quero convidar você a se ajoelhar. Aí na sua casa, eu quero orar com você, porque hoje, a nação brasileira, nós estamos jejuando. Nunca houve um jejum assim. Todo o Brasil está em jejum, para que Deus venha cuidar da nossa nação, para que Deus possa sarar a nossa nação. E é um texto em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos que orar, e eu quero convidar você a se colocar de joelhos agora, aí na sua casa juntamente comigo. E eu quero pedir ao Senhor, juntamente com você, para que o Senhor venha sobre a nossa nação, para que o Senhor primeiramente venha abrir o nosso entendimento, que Deus venha nos encher com o Teu Espírito, para que nós venhamos entender tudo o que está acontecendo. Pai, nesta manhã, como igreja do Senhor, nós, igreja do Senhor, nos colocamos de joelhos nesta manhã. Ah, Deus, não permita, Senhor, que o dia do Senhor nos pegue de surpresa, não. Deus, eu posso sentir que tudo isso que está acontecendo é um treinamento do Senhor, Pai, para que o Teu povo não venha a ser pego de surpresa como fomos, meu Pai, através desse vírus Covid-19. Deus, que nós venhamos aprender tudo isso que o Senhor está nos ensinando através dessa situação, que venhamos aprender, ó Pai, a cuidar da nossa vida espiritual, a cuidar da nossa família. Deus, tudo isso que está acontecendo tem levado esta nação, meu Pai, a jejuar nesse dia. Que não seja somente nesse dia, mas que o Teu povo venha entender, ó Pai, e estejam, meu Pai, sensíveis ao falar do Teu Espírito, como Simeão estava sensível, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Deus, que nós venhamos pegar esta oportunidade que estamos tendo e venhamos nos encher com o Teu Espírito, nos encha com o Teu Espírito, ó Deus, para que quando as coisas acontecerem, o Senhor possa nos avisar, o Senhor possa nos falar, e nós venhamos, ó Deus, ter o discernimento dos tempos, para que aquele dia não nos pegue de surpresa, para que aquele dia não nos pegue dormindo. Por isso, Deus, esse jejum que a nação está fazendo, Deus, que o Senhor venha despertar o Teu povo, que o Senhor venha despertar o Teu povo para a Tua volta, que o Senhor venha, meu Pai, sarar, como a Tua palavra diz: se o meu povo, somos nós que conhecemos ao Senhor, se nós clamarmos ao Senhor, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, meu Pai, se nós nos arrependermos, meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor viria e sararia a nossa terra. Deus, eu não escolhi o Brasil como minha nação, foi o Senhor que escolheu o Brasil para ser a minha nação. E o Senhor me escolheu para fazer a diferença nesta nação, nesta cidade, nesse estado, na rua onde eu vivo. Por isso que nós devemos ter, meu Deus, o discernimento para entender, ó Pai, e compreender a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, vem com o Teu poder sobre esta nação, Pai. E esse jejum que o Teu povo, meu Pai, está fazendo, que ele possa estar subindo como um cheiro suave, Deus, até as Tuas narinas, Pai. É o que nós Te pedimos. E eu louvo o Senhor, Pai, pela Tua palavra, juntamente com esse meu irmão que está do outro lado, Pai, me assistindo. Eu louvo o Senhor, Pai. Eu glorifico ao Senhor, Pai, por esta palavra. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos concedeu. Eu quero que você aí levante as suas mãos para o alto. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, Seu Filho, esteja conosco em verdade e em amor. Amém.
Eu quero agora, juntamente com você, encerrar esta manhã com uma música que diz que os olhos do Senhor sempre estão atentos sobre nós, que os ouvidos do Senhor estão sensíveis ao nosso clamor. Por isso usa desses dias para clamar, para buscar ao Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre você, os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor. Receba e aprenda a desfrutar dessa oportunidade que Deus está te dando, em nome de Jesus.